Olá, eu sou Calu Monteiro. Sou ator, diretor e professor de teatro e também sou figurinista e aderecista. E você? Você sabe o que é mamulengo? O mamulengo é um tipo de fantoche articulado do Nordeste brasileiro que representa um gênero de teatro, onde os personagens são figuras populares em situações cotidianas, geralmente cômicas. Lá no Nordeste, tradicionalmente, o mamulengo é feito em madeira, como essa moça aqui, ó. Oi! Vamos logo começar essa aula! Calma! Eu preciso dizer que essa boneca linda veio lá do Nordeste. Foi um presente que eu ganhei e foi feita por um mestre mamulengueiro, porque lá a tradição do mamulengo é muito importante na cultura nordestina. Mas o mamulengo foi difundido pelo Brasil todo e aqui no interior de São Paulo eu desenvolvi uma técnica para fazer um mamulengo. Você quer aprender a fazer um mamulengo? Então anota os materiais. Já vou começar. Olhe, que bom que você chegou. Olhe, presta atenção, hein? E anote tudinho. Qual material você vai precisar para fazer uma boneca assim, linda, igualzinha a mim. Anote! Garrafa de água ou caixinha de suco ou garrafinha de leite fermentado, uma tesoura, fita crepe, papel higiênico, uma tigela, cola branca, um pedaço de tecido, cola quente, tintas, pincéis e lã. Oxe, homem, você tá besta, é? Ô, minha gente, se você tiver aí um pedacinho de renda, uma fita de cetim, um pouquinho de bijuteria velha ou umas pelotas, que é pra fazer um colar, um brinco, um enfeite no teu boneco, pode fazer, vai ficar lindo. Agora tá pronto? Bom, no meu processo de construção de um boneco mamulengo, a primeira coisa que eu faço é pensar qual é o personagem que eu vou criar. Eu preciso desenvolver as características desse personagem, porque depois, na hora de modelar o boneco, eu tenho que saber se esse boneco tem uma bochecha grande ou uma bochecha pequena, se ele tem um queixo pontudo ou um queixo redondo, se ele tem um nariz pontiagudo ou um nariz mais chato, se o cabelo dele é crespo, se o cabelo dele é liso, se os olhos são claros, se a pele é clara ou escura. Eu tenho que saber exatamente qual a característica do meu personagem. Então agora, escolhe o seu personagem e vem comigo fazer o seu mamulengo. Depois de escolhido a forma do boneco, depois de você ter imaginado e até desenhado as características do teu boneco, agora o próximo passo é preparar a massa de modelar, que no nosso caso é o papel machê. Para fazer um papel machê muito fácil, é só você pegar o papel higiênico, a cola branca, a água, uma tigela e fazer esse procedimento. Você vai cortar o papel. Eu costumo cortar assim, ó. Eu vou arrancando os pedacinhos do papel na própria divisão do papel. Por exemplo, eu peguei 5. Aí eu rasgo ele assim e esse rasgado eu pico em pedacinhos e vou colocando na tigela. Mais uma vez, rasgo ele e vou picando. A ideia é fazer isso com todo o rolo de papel higiênico até a tigela ficar cheia. Para adiantar o nosso processo, já fiz isso. A tigela vai ficar com um monte de papel. Depois disso, a gente coloca água nesse processo. Coloca um pouco de água e vai amassando. Amassando e destruindo. A água vai ajudar a desmanchar o papel. É essa a ideia. Vai colocando o papel aos poucos. Coloca o papel. Vou colocar tudinho aqui. Já coloquei a água lá. Não coloca muita água não, tá? É só a quantidade necessária para desmanchar. Então, vai apertar, vai virando uma bolota assim. Parece que não vai dar certo. Mas é só ir desmanchando. Eu vou colocar mais um pouquinho de água e desmanchando. Essa parte aqui é demoradinha. Vai um tempinho.
porque precisa ficar bem desmanchado. Vai desmanchando o papel. Não coloca mais água, é só um pouquinho de água mesmo. Olha só como vai ficando a massa. Você tem que sentir que a massa está bem solta, o papel bem desmanchado. Vendo como a massa vai ficando solta, ó? Os farelinhos vão ficando soltos. Só que aqui, como você colocou água para ajudar a desmanchar o papel, né? Acumulou um pouquinho de água a mais do que nos interessa. E a gente vai colocar a cola para fazer a liga e aí a gente não vai querer essa água atrapalhando a nossa liga. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou espremer um pouco da água. Eu vou pegar um pouco de papel na minha mão e espremer jogando a água fora. Eu separo esse pedacinho e coloco numa outra tigela. E faço isso com toda a minha massa. Depois que eu tirei o excesso de água, eu posso voltar as pelotas de papel aqui para dentro da tigela e desmanchar novamente. Agora, com o papel já seco, a massa já mais seca, sem aquela água toda. Eu vou desmanchar de novo, tentando agora sim deixar com umas pelotinhas bem pequenininhas. Vamos lá, vou trabalhar essas mãos na massa. Veja como tem que ficar bem esfareladinha a massa, sem essas pelotinhas maiores aqui, ó. Desmancha tudo até ficar bem desmanchadinho. Veja como ficou bem esfareladinho, com a massa bem fininha, né? O papel ficou bem fininho, ele tá úmido, ele não tá seco, tá úmido da água que eu coloquei. E agora, quando ele estiver bem fininho assim, eu vou acrescentar a cola branca. A cola branca é a olho, tá? Eu vou colocando de pouquinho, coloco um pouquinho da cola branca. E aí, vamos sujar a mão. Mexe, vai apertando, vai amassando. É como se estivesse amassando mesmo uma massa de pão. Até encontrar a liga perfeita da sua massa. Ela tem que estar firme, sem soltar, sem rachar os papeizinhos. Então ela tem que estar firme, ó. Tem que colocar um pouquinho de força na mão, que é para a cola e o papel se misturar com vontade, né? Se misturar de verdade. Veja como tá ficando. Olha aqui. Olha lá. A massa vai tomando forma. Eu ainda vou colocar um pouquinho mais de cola. E aí, mistura. Eu uso só a cola e o papel. Tem gente que mistura outros ingredientes. Você pode encontrar várias receitas de papel machê na internet. E aí você pode tentar todas até você se identificar com aquela que mais te interessa. Esse tipo aqui, com o papel e a cola somente, um pouquinho de água, é a forma que eu mais gosto de trabalhar com papel machê. Bom, você tem aqui então uma bolinha de papel machê que vai dar para você fazer o seu boneco mamulengo. Pode dar uns tapinhas assim para firmar a massa. Bom, separa seu papel machê e vamos começar a fazer o boneco mamulengo. Com o papel machê pronto, o nosso próximo passo é preparar a cabeça do boneco. E para isso, a gente vai usar uma garrafinha de água, que pode ter vários tipos de formato. Pode ser uma garrafinha de iogurte, como pode ser também uma caixinha de suco, uma caixinha de água de coco. Cada uma dessas garrafinhas vai dar um formato de cabeça diferente para o seu boneco. Por exemplo, essa garrafinha vai dar um formato mais arredondado,
como essa cabeça aqui. Essa garrafinha vai dar um formato maior, triangular, como esta cabeça aqui. Esta garrafinha vai criar uma cabeça menor, como esta, dessa mocinha muito simpática aqui. Ou mesmo o amigo dela, este rapaz aqui, muito charmoso. E se você fizer com uma caixinha de suco, você vai ter uma cabeça quadrada como esta daqui. O processo começa com a definição do tamanho, da altura da cabeça que você quer. Você vai usar a tesoura e cortar a garrafinha. Essa tampinha você vai ignorar. Aqui é o local onde você vai colocar o dedo para manipular o seu boneco. Então, a partir daqui, você tem que imaginar a altura da cabeça que você quer para poder cortar. Você vai cortar bem retinho. E a outra parte, que é o fundo da garrafa, você vai também cortar deixando um fundinho. Agora, depois de cortar a garrafa, eu vou juntar as duas partes, formando assim a cabeça do boneco. Para prender tudo isso, eu vou usar a fita crepe. É só passar a fita na circunferência da onde está a união das duas partes da garrafa e pronto. Está presa a cabeça do boneco. O próximo passo é cobrir toda a cabeça com a fita crepe, dessa forma. Mas para que esse trabalho todo, Calu? Eu faço dessa forma porque eu acho muito mais fácil modelar o papel machê em cima da textura da fita crepe, porque ela vai aderir melhor à cola branca. Porque a textura da garrafinha, que é o plástico, pode fazer escorrer. Enquanto você está modelando a cabeça do seu boneco, se você usa assim, uma pressão um pouco mais forte com o seu dedo, pode ser que o plástico faça escorregar e aí você tem que recomeçar o trabalho. Então, para facilitar tudo, eu crio essa textura de fita crepe em toda a cabecinha do boneco. Bom, aqui na parte de cima também. É só colar e pressionar. É muito fácil fazer um boneco mamulengo e eu acho divertidíssimo. Pronto! Aqui está a base da cabeça do meu boneco. E como eu disse, pode variar o tamanho, modelando, criando alturas. E também o formato. Aqui, por exemplo, eu diminui um pouco aquela garrafa triangular que dá a cabeça grande do boneco. Certo? Vamos para o próximo passo? Para a próxima fase da construção do nosso boneco mamulengo, a gente vai pegar aquela cabecinha que a gente cortou e deu o formato que a gente quis e depois encapou com a fita crepe, pincel e cola branca e vai dar uma camadinha em uma parte aqui da cabeça. Bem simples, não tem trabalho nenhum, é só passar um pouquinho de cola branca, mais ou menos metade da cabeça, porque daí a outra metade você passa depois. Dessa forma, o papel machê vai aderir mais fácil a essa estrutura da cabeça que você criou. Aí sim, depois dessa parte, a gente pega um pouquinho da massinha de papel machê e vai grudando na cabeça. E agora, você vai colocando o papel machê em volta dessa cabeça que você modelou, cobrindo toda a cabeça. Vamos lá. Mais um lugar de paciência da criação do boneco mamulengo. Basta pegar um pouquinho da massa e pressionar sobre a garrafinha. Calma que não vai ficar assim todo craculento não, tá bom?
Bom, gente, não tem segredo. É só cobrir toda a cabecinha com a massinha de modelar, que aqui no caso é o nosso papel machê. Aqui na parte de cima eu coloco um pouquinho mais de massa, que é para poder arredondar um pouquinho o formato ali. Ai, Calu, mas ficou todo craculento a cabeça do meu boneco. Isso aí vai depender da massa que você fez e também desse truque que eu vou dar agora para vocês. Ó, terminou de colocar, vai dando uma apertadinha de leve, não aperta muito forte, que é para não amassar a garrafinha, mas vai dando uma apertadinha e alisando a massa ali. Quer ver o que pode fazer também? Colocar um pouquinho de cola no dedo e passar. E dessa forma você vai alisando esse trabalho que você realizou, dando uma textura um pouco mais lisa para a pele do seu boneco. Faz isso em toda a cabecinha. Pronto. A cabeça do seu boneco está pronta. Com a cabecinha do meu boneco completamente coberto pelo papel machê, modelado e alisado, eu vou começar a dar o formato das características que eu idealizei para o meu boneco. Então, por exemplo, eu penso que o meu boneco tem um nariz grande e pontiagudo. Então, eu pego um pedaço de massinha e modelo na minha mão mais ou menos o formato do nariz que eu desejo. Eu encontro o centro da cabeça do boneco e vou colocar o meu nariz, fazendo pressões assim nas laterais, que é para grudar o nariz na cabeça do boneco. Depois, dessa forma aqui. Com bastante delicadeza, mas também uma pequena pressão para poder grudar. E logo em seguida, então, eu sigo o mesmo procedimento. Molho o dedo na cola e passo no nariz para alisar a massa e juntar ainda mais com a cabeça. Pronto, o meu boneco já tem um narigão. Agora, eu decidi que o meu boneco também vai ter um queixo pontiagudo. Então, eu modelo um queixo, mais ou menos no formato que eu imagino na minha mão, e aplico no local que eu acho que é o queixo. O mesmo procedimento, eu vou apertando nas laterais e grudando o queixo na cabecinha. Molho o dedo na cola e passo sobre tudo que eu estou fazendo. Isso vai ajudar a alisar e também a fixar a pecinha que você colocou. O meu boneco agora já tem um nariz e um queixo. Decidi que também quero duas bochechinhas charmosas. Então eu crio mais ou menos o formato assim de uma bochecha, crio uma bochecha igualzinha e vou aplicar então no boneco. Coloco onde eu imagino que é a bochecha. Agora é só apertar e fixar na cabeça do boneco. Na sequência, a outra bochecha. Eu tento observar se está no sentido certinho, a não ser que eu queira uma bochecha desproporcional, porque pode acontecer também. Tá aí. Eu tô satisfeito com esse rostinho. É um rostinho bem curioso, bem uma caricatura do ser humano, né? Um queixo bem pontudo, um nariz pontiagudo e bochechas grandes. No boneco, a gente pode dar uma exagerada nas proporções, porque fica bem charmoso. Esse boneco ficou assim. Mas eu posso dar o formato que eu quiser. Veja este. Este já tem um desenho aqui no local das sobrancelhas. Eu tenho também este outro boneco aqui. Veja só. Eu desenhei aqui um queixo redondo com um buraco no meio. E neste outro
Eu também desenhei as sobrancelhas, fiz uma bochechinha bem tranquila. Eu posso dar a característica que o meu boneco tem. Depois de modelar a cabeça do seu boneco, como na etapa anterior, você vai deixar ela secando no sol, numa janela, né, por 24 horas mais ou menos, até ela ficar durinha, deste jeito, bem firme, lembrando até uma madeira. A próxima fase é a fase da pintura do rostinho. Então, nessa fase nós vamos usar pincel, tinta, corantes. Eu costumo fazer a tinta da minha cor, da cor que eu quero para o rosto, um copo d'água para poder limpar o pincel. É muito fácil fazer um boneco mamulengo. Também não tem segredo a fase da pintura. Tinta branca, aqui eu estou usando tinta acrílica. Eu vou colocar uma gotinha de corante laranja, uma gotinha de corante vermelho e uma gotinha de corante marrom. Opa, caíram algumas gotinhas ali, mas tudo bem. Agora é só misturar. Essa é a magia. E aí eu vou descobrindo a cor da pele do meu boneco a partir das gotinhas de tinta que eu vou misturando na tinta branca. Olha só. Saiu uma cor de pele bem clarinha. Esse boneco vai ser um boneco branco. Vamos usar essa cor? Bora lá. Agora é só pegar o pincel, molhar na tinta e espalhar no boneco. Se divertir com a pintura. Passando bastante tinta, cobrindo todos os buraquinhos do rosto. Porque eu gosto de deixar essa textura, sabe, gente? Tem gente que faz essa técnica e cobre ela com massa corrida. E daí dá uma demão de massa corrida, lixa. E o boneco fica bem lisinho, parecendo uma máscara assim, veneziana, né? Mas eu gosto da textura do papel machê. Eu acho que deixa o boneco vivo, com essa cara de artesanato. Eu acho que isso traz uma história para o boneco. Mesmo que a gente vá colar o cabelo depois, eu gosto de cobrir toda a cabecinha do boneco. Boneco pintado. Uma demão de tinta, se ficar bem feita, se você tiver colocado uma camada de tinta generosa, já fica bom. Claro, se quiser depois passar uma segunda demão, pode passar. Vamos para a próxima fase? Gente, agora é só pintar o olho e a boca do boneco. Primeiro, eu desenho com um lápis o formato da boca que eu desejo e o formato do olho que eu desejo. E depois, venho com um pincel fino para preencher esse espaço. Ai, Calu, eu não tenho habilidade para passar a tinta, para trabalhar com a tinta. O que eu faço? Você pode pintar com lápis de cor, com lápis de cor aquarelável e até com canetinha hidrocor. E aí? Gostou do boneco? Eu acho que o boneco mamulengo fica muito mais legal com os olhos bem marcados e a boca bem marcada também. Para isso, eu uso essa canetinha permanente e desenho os olhos do boneco. Depois que a tinta estiver seca, eu só vou reforçar o contorno do boneco. Outra opção é também não pintar. Eu posso simplesmente desenhar com a canetinha no rosto do boneco o que eu desejar e deixar ele assim. São duas estéticas diferentes. Agora, depois de pintar o olhinho e a boquinha e deixar o boneco com a carinha que você queria, a gente vai preparar o cabelo do boneco. E para isso, nós vamos usar lã e uma tesoura. Vamos lá? Para fazer o cabelinho do boneco, a gente vai usar a lã. Eu escolhi a lã azul, mas pode ser de qualquer outra cor. A técnica que eu uso para fazer o cabelinho é o seguinte. Eu pego aqui um pouquinho, uso 3 dedos, que eu acho que é um tamanho bom para o comprimento que eu quero do cabelo, e eu giro aqui umas 10 vezes.
Pego a tesoura e corto no finalzinho aqui. Corto um pedacinho e faço um nozinho no meio desse novelinho que eu fiz. E um outro nozinho para fechar e fixar. Se eu quiser que o cabelinho seja crespo, eu posso deixar desse jeito e o cabelinho vai ficar crespo. Mas o meu boneco tem o cabelinho liso, então eu corto dos dois lados, como se eu fosse fazer um pompom, acerto as pontinhas e pronto. Eu tenho aqui uma peça do cabelinho. Eu já fiz aqui várias delas, mais ou menos a quantidade que eu vou precisar para fazer a cabeça do meu boneco. Antes de começar a fazer a cabeça dele, eu vou dividir com vocês algumas possibilidades. Olha só, a cabeça deste boneco. Ele é um frade. Eu deixei uma carequinha e coloquei a cabeça em volta. Olha essa boneca que vocês já conheceram lá na frente. Que linda! E veja, o cabelo bem cheio, com uma lã que imita um cabelo mais crespo. Linda, né? Neste boneco, eu já criei uma técnica diferente. Eu usei um barbante com cola para deixar o cabelo dele assim com uma textura interessante. Mas eu apliquei também na sobrancelha, aqui no cavanhaque, né? E na costeleta. Criei um bigode, dando uma personalidade para ele. E eu ainda posso criar um cabelo comprido, com um coque, como o dessa distinta senhora. É só você soltar a sua imaginação. Para colar o cabelo, você vai usar agora a cola quente. Seja bem-vinda, cola quente. O meu personagem é um personagem jovem e ele vai ter um cabelo, mais ou menos um cabelo punk. Eu vou criar aqui um moicano. Então, eu pego, coloco um pinguinho de cola quente no lugar onde eu quero colocar o cabelo. E lá, onde eu fiz o nozinho, eu vou colocar o cabelo. E assim, é só seguir o processo. Eu coloco um pinguinho da cola no nozinho e no sentido que eu quiser colocar o cabelo, eu vou colar na cabeça. E aí, é só preencher toda a cabeça do boneco. Para o cabelo ficar bem preenchido e não ficar nenhuma falha aparecendo, eu gosto de colar nozinho perto do nozinho. Então, eu levanto aqui a parte que ficou para trás e coloco lá perto. Assim, o cabelo fica bem cheio. Veja, como já deu uma super personalidade para o boneco. E aí eu posso decidir. Será que eu vou querer uma barbicha? Vou colocar. Ah, muito legal, né? Estamos aqui com o boneco feito. Ó, às vezes sobra uma bolinha para cortar. Ó. Cortei. E aí depois você pode levar o boneco no cabeleireiro. Eita, puxei um fiozinho ali. E acertar e deixar do tamanho que você quiser. Estou satisfeito com o meu boneco. Vamos para a próxima etapa? Agora, a gente vai fazer o corpinho do boneco. A roupinha, onde vai entrar a nossa mão para poder brincar com o boneco. Para fazer essa etapa, você vai precisar de tecido, cola quente, tesoura e o molde. O molde eu vou te ensinar a fazer rapidinho. Vem comigo. Para fazer o molde, nós vamos juntar 2 folhas de papel sulfite com uma fita crepe. Então, a gente dobra ela no meio, nesse sentido. A gente coloca aqui a nossa mão e imagina que aqui vai entrar o pescoço do boneco e aqui vai entrar a mãozinha do boneco. Então, eu desenho a mão livre mesmo. Acho que pode ser um pouquinho menor a entrada do pescoço. E como aqui, então, entrou a cabeça do boneco e aqui
vai sair a mãozinha do boneco, eu vou desenhar a manguinha. E aqui eu vou abrir até a ponta da folha de sulfite aqui, criando uma sainha onde vai entrar o meu braço. Depois é só recortar esse desenho. Pronto, eu já tenho o meu molde. O ideal é que a minha mão caiba aqui. Este ficou um pouquinho grande, tá vendo? Dá para consertar. É só dobrar novamente e diminuir aqui a manguinha, aumentar aqui ó, a cava da camisa, diminuir aqui também. Vamos lá. Será que esse pescoço não ficou muito comprido? Vou afinar um pouquinho o pescoço. Pronto. Eu vou descobrir no meu molde. Eu já tenho um aqui que cabe certinho na minha mão, certo? Então vamos lá. O próximo passo, com o molde pronto, é só colocar o tecido na bancada, dobrá-lo frente com frente, colocar o molde em cima e cortar. Primeiro, tiro o quadrado, na verdade o retângulo, que é para ficar mais fácil de manusear. Eu gosto de deixar um pouquinho, que é a parte da costura que a gente deixa na roupa. Eu deixo mais ou menos 1 centímetro do molde. Corta de um lado, corta do outro lado e pronto. Eu tenho a roupinha cortada. Agora é só colar com a cola quente ou costurar com a máquina, fechando a lateral do braço e do corpo e aqui a lateral do pescoço e do braço, deixando aberto a entrada das mãozinhas, o pescoço e o fundo do tecido. Aqui eu vou fazendo a cola quente, bem na beiradinha, eu coloco a cola quente sem exagero e grudo, pressiona. Se eu costurar na máquina, o acabamento fica melhor, mas na cola quente também dá certo. Aí eu vou virar a roupinha. Eu fiz aqui com você esta na cola quente e eu tenho aqui a roupinha que eu vou colocar no boneco que foi feita na máquina, bem parecidas. Mas na máquina eu já fiz um acabamento aqui embaixo e neste caso eu dividi, eu fiz uma blusinha e uma calça, né, uma sainha. Então eu dividi, emendei aqui só para dar um charme a mais no boneco que eu estou montando, certo? Aqui na manguinha fica aberto, no pescoço fica aberto e aqui embaixo fica aberto. O nosso boneco está quase pronto. Falta fazer a mãozinha. Vamos lá? Para fazer as mãozinhas do boneco, eu vou precisar de um pedaço de EVA de 3 milímetros, tesoura, lápis, cola quente, a mesma tinta que eu pintei o rostinho do boneco e pincel. Primeiro, a gente desenha no próprio EVA uma mãozinha, no formato que a gente quiser. O meu, eu vou fazer no formato de uma luvinha. Eu pego a tesoura e recorto. Depois, eu uso o mesmo molde e corto outra mãozinha. Pronto, eu já tenho agora mãozinha e mãozinha. Agora eu preciso fazer a estrutura onde os dedos vão entrar. Então eu recorto 2 retângulos no meu EVA. Esse retângulo, ele tem que dar a volta no seu dedo maior. Então eu vou fechar o retângulo usando a cola quente.
certo? Um vai encaixado no dedinho e o outro vai encaixado no dedão. Só que esse ficou muito grande. Eu vou cortar um pouquinho. E aí, aqui na ponta, eu vou encaixar a minha mãozinha. Para isso, eu vou dobrar no meio o meu cilindrozinho e vou cortar a beiradinha. Certo? Vou colocar cola quente de um lado e colocar a mãozinha. Vou colocar cola quente do outro lado e fechar a mãozinha. Certo? Vou fazer o outro. Pronto. Eu já tenho as minhas mãozinhas. Agora é só pintar. Agora é só deixar secar. Agora, com todas as partes prontas do seu boneco, a gente pode montar cabeça, mãos e corpo. E para fazer isso, a gente vai usar a cola quente. Para juntar todas as partes do boneco, é só colar com cola quente. E eu vou mostrar como é que eu faço agora. Vou colar primeiro a cabeça. Aqui no buraco da cabeça, eu vou dobrar para dentro, fazendo um acabamento aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Vou pegar a cola quente e ajudar a fixar essa dobra. A dobra ficar bem marcadinha. Depois, eu vou encaixar a minha cabeça aqui e colar. Como que eu faço para colar, Calu? Tá mais larguinho. Fica mais larguinho mesmo, gente. Eu gosto de deixar mais largo porque é melhor para não caber. Aqui o que acontece? Eu vou colocar um pinguinho de cola quente aqui nessa parte e vou grudar a parte da frente, que é a mais importante, aquela que fica aparecendo, certo? Depois eu vou grudar a parte de trás. Assim. O pescocinho do boneco ficou desenhado. Agora eu vou juntar as laterais. Então eu vou passar cola de um ponto no outro e vou colocar o tecido, ajeitar o tecido ali. Vai ficar meio engruvinhadinho, mas isso não é um problema. Colou de um lado, cola do outro. Tem que colar de um jeito que vai ficar bem firminho. Muito bem. Cabeça tá presa. Agora eu vou colar os bracinhos. No mesmo esquema. Eu faço a dobrinha, marco, coloco a cola quente de um lado e coloco o bracinho com o polegar para cima. O bracinho tem que entrar de um jeito que vai ficar só a mãozinha para fora, tá? E aí eu prendo. Prendi de um lado, prendo do outro lado. Mãozinha presa. Vamos fazer a outra? Pronto. Meu boneco tá pronto. Fácil, né? Agora é só vestir o boneco e se divertir. E aí, gostou de aprender a fazer um mamulengo? Este foi o que eu fiz com vocês. Agora é só vestir e sair brincando por aí. Esse é o roqueiro que eu fiz. Você pode, se você quiser, usar renda, miçangas, restos de bijuteria para decorar o boneco. Como essa linda que vocês já conheceram. Eu coloquei nela um brinco, um colar, renda aqui, tanto na base do vestido quanto no bracinho aqui. Ou este outro lindão aqui, que eu coloquei um cinto. Coloquei pedras aqui para imitar um botão e um óculos. E os bonecos, então, vão ganhando vida. E aí, gostou de aprender a fazer seu mamulengo? Agora eu vou esperar que você faça um boneco, tire uma foto com ele e mande para mim, aqui, no @ que eu estou deixando aqui, ok? Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula, entre em contato comigo na Casa Bonfim e a gente conversa. Tchau, até a próxima!